Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de falar de livro, é dia de resenha. Resenha de um grande livro de George R.R. Martin. E aí, curtiu? Então não sai daí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e antes que você me pergunte, não, George R.R. Martin ainda não terminou de escrever o último livro de Game of Thrones. Ou seja, eu e um monte de gente lemos todos esses livros aqui e a gente ainda não sabe como é que a história termina. Provavelmente ele vai matar todo mundo mesmo, então é melhor nem se apegar. Mas hoje eu vim falar sobre um livro que George R.R. Martin não escreveu. Ele editou esse livro em parceria com Gardner Dozois. Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim que se pronuncia. Um excelente livro chamado Ruas Estranhas. Esse livro aqui é do selo Fantasy da editora Casa da Palavra. E tem essa capa muito bacana com a ilustração do Kentaro Kanemoto, que, na minha opinião, traduz muito bem o conteúdo do livro. É que esse livro aqui é um livro de fantasia urbana. Sabe quando você passa perto de um beco escuro, olha lá pra dentro e fica imaginando que tipo de coisa pode estar olhando pra você de volta? Isso é fantasia urbana, um mundo atrás do mundo, como diria o Constantine. São demônios, fantasmas, vampiros, elfos, bruxas, anjos, lobisomens, zumbis, mutações, todo tipo de criatura fantástica vivendo aqui no ambiente urbano, dividindo as ruas da cidade com você e comigo. Nesse livro, George R.R. Martin convidou 16 autores para escrever com uma proposta muito simples. Cada um dos contos tinha que ter um detetive e um caso com contornos fantásticos. E eu particularmente adoro essas coletâneas de vários autores. Eu vejo um livro desses como uma daquelas caixas de bombons sortidos, e cada conto é um bombom com uma porção diferente de chocolate, doce de leite, açúcar. Nossa, chegou a me dar fome. E é também uma excelente oportunidade de conhecer novos autores. Obviamente eu não vou falar sobre os 16 contos desse livro, eu escolhi 5 contos sobre os quais eu vou falar agora. E o primeiro deles é também o conto que abre o livro, um conto da Charlaine Harris chamado Morte por Dahlia. A Charlaine Harris teve inclusive uma série de romances adaptada para televisão, aquela série chamada True Blood, que passava ou ainda passa na HBO, eu não sei. Esse conto lembra muito o clima dessa série. Bom, nesse conto, os vampiros se revelaram para a sociedade há alguns anos atrás e tentam agora viver suas vidas da forma mais normal possível. E o encanto e o fascínio por essas criaturas imortais fica tão grande que muitas pessoas inclusive se cadastram para servirem de doadoras de sangue. Servirem de refeição, né? Mas obviamente os vampiros não matam e nem transformam seus doadores. E a história começa em um ninho de vampiros onde uma festa está acontecendo para celebrar a ascensão de um novo líder. Esse ninho é uma mansão gigantesca com jardins em volta, onde a maioria dos vampiros da região vive. E é lá que vive a protagonista da nossa história, uma vampira chamada Dahlia. Na festa, além dos humanos que vão lá para servir de buffet, os convidados são várias outras criaturas mágicas, como lobisomens e demônios. A festa vai seguindo normalmente, modo de dizer, né? Até que um dos humanos que serviram de snack, de petisco, e que já devia ter deixado a casa junto com os outros humanos, é encontrado morto na cozinha, estraçalhado, despedaçado, arrebentado. E o novo líder desse ninho de vampiros escolhe justamente a nossa protagonista Dahlia para descobrir o que aconteceu. O problema é que de alguma forma a polícia já foi avisada e já está a caminho. E isso obviamente pode gerar uma grande dor de cabeça para os pobres vampiros que só queriam ter um encontro social, tranquilo, com alguns lobisomens e demônios. Então agora a pobre Dahlia vai ter que correr contra o tempo se quiser salvar os seus irmãos vampiros e esse novo estilo de vida deles que ainda é muito recente, muito instável ali no meio da sociedade dos humanos. O segundo conto que eu mais gostei se chama Coração Faminto, do Simon R. Green. E como outros autores aqui desse livro, Simon Green usa personagens que ele já tinha criado em outros livros. Ele tem uma série de 11 volumes chamada Nightside, que trata justamente das aventuras de um investigador particular em Londres, que é contratado por todos os tipos de monstros e criaturas mitológicas para resolver os seus casos. Nightside, no caso, é um desses bairros clássicos de fantasia urbana onde são sempre 3 horas da manhã. Eu gostei tanto desse conto do Simon R. Green que tô inclusive procurando outros livros dele, dessa série Nightside, para ver se eles são tão legais quanto essa história que ele escreveu. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que esse autor tem um estilo muito parecido com o do Neil Gaiman, que é um autor que eu simplesmente adoro. E as sacadas dele são muito legais, como o quarto de hotel que tem o tempo individualmente codificado. A pessoa fica no quarto o tempo que ela quiser e quando ela sai nem 1 minuto se passou. Esse conto, obviamente, se passa uma vez mais em Nightside e assim como nos outros livros, traz mais uma vez o seu protagonista, o detetive John Taylor. E o primeiro parágrafo já vem com um pé na bola e outro no joelho. Eu inclusive vou ler ele aqui porque é o primeiro parágrafo, não vai atrapalhar em nada.
A cidade de Londres tem um coração oculto, um lugar escuro e secreto onde deuses e monstros lutam nos becos, onde prodígios e maravilhas custam pouco, onde tudo e todos estão à venda e onde todos os seus sonhos podem se realizar. Na Nightside de Londres, são sempre 3 horas da manhã, a hora que testa as almas dos homens e as descobre carentes. Nessa história, o detetive Taylor é contratado por uma bruxa muito charmosa que teve seu coração roubado, literalmente. E o grande problema é que o responsável pelo roubo é uma pessoa muito difícil de se encontrar, porque ele mora em sua própria dimensão particular. Bom que não tem problema com o vizinho. E como as coisas sempre pioram, o detetive Taylor descobre que eles não são os únicos interessados nesse souvenir. A partir daí começa uma vez mais uma corrida contra o tempo para encontrar o coração da nossa bruxinha. O único porém que eu tenho em relação a esse conto é que ele termina meio de repente. Ele vai seguindo num ritmo bem legal até que de uma hora para outra ele começa a acelerar como se estivesse correndo atrás do último ônibus da noite. Mesmo assim eu fiquei bem impressionado com a forma desse Simon R. Green escrever e vou certamente procurar os outros livros dele para ver se são tão legais quanto essa história que ele colocou nesse livro. O terceiro conto que eu mais gostei se chama A Dama Grita, de um autor chamado Con e Gulden. Isso deve ser sueco ou islandês. Nesse conto nós somos apresentados a um médium fajuto que usava as páginas do Facebook para encontrar os seus futuros alvos. Esse charlatão se chama Jack Garner e ele ganha vida indo na casa de pessoas que tiveram parentes que morreram há pouco tempo e dizendo que é capaz de entrar em contato com o espírito do morto. E assim ele vai ganhando a vida até que um dia é chamado não para entrar em contato com o morto, mas para se livrar de um espírito em uma casa no interior dos Estados Unidos. É aí que ele descobre que assombrações existem de verdade e que mesmo não sendo um paranormal ele é capaz de lidar com esses fantasmas, esses seres ectoplásmicos. E o melhor de tudo é que lá pelo meio do conto ele acaba recrutando alguns desses fantasmas para trabalhar para ele, ajudando a se livrar de outras assombrações. E ele vai ali escolhendo o fantasma que ele quer usar conforme a situação se apresenta, do mesmo jeito que naqueles desenhos do Pokémon. Até o dia em que ele encontra um fantasma que é realmente poderoso e mau o suficiente para acabar com ele e com todos os seus amigos ectoplásmicos. O final desse conto tem uma virada surpreendente, eu tenho certeza que vai deixar você de boca aberta. Dá vontade inclusive de ler um livro inteiro com esse personagem cara de pau suficiente para contratar fantasmas para se livrarem de fantasmas. O quarto conto que eu mais gostei vem logo depois desse e se chama Hellbender. Num futuro não muito distante, uma experiência genética desastrada acaba produzindo um grupo de pessoas que são um híbrido de seres humanos e répteis. A maioria dessas pessoas, por causa do preconceito, acaba se submetendo a várias cirurgias plásticas para tentar justamente disfarçar essas características de réptil. Mas isso quase nunca evita que os humanos percebam que é uma pessoa híbrida. E a distribuição genética não ficou igual em cada uma dessas pessoas, então algumas delas apresentam características de anfíbio mais pronunciadas do que outras. E o desaparecimento de várias pessoas com essas características híbridas leva o detetive Mike Heller a investigar o caso. E as pistas que ele encontra acabam levando o coitado para uma coisa muito maior do que simples crimes de preconceito. Por falar em preconceito, esse conto fala muito sobre a gravidade desse tema, e a questão principal que esse conto levanta é muito interessante: como a legislação trataria uma raça que é humana, mas não inteiramente humana. Os humanos devem ser protegidos dessa raça? Essa raça deve ser protegida dos humanos? Leis iguais para os dois? Esse conto é muito bem escrito. A Laurie R. King é originalmente uma escritora de mistério, então ela sabe muito bem como conduzir essa trama. Na minha opinião, ela devia largar os livros de mistério e começar a escrever livros de fantasia urbana de agora em diante. E o quinto conto que eu mais gostei se chama De Vermelho com Pérolas, da escritora Patricia Briggs. Warren Smith é um lobisomem que trabalha em um escritório de advocacia que cuida de casos de divórcio. Um dia o sócio dele, que é o Mano da Gema, é vítima de uma tentativa de assassinato cometida por uma criatura sobrenatural. E eles não têm nenhuma pista de quem poderia ser o mandante por trás dessa criatura. E se dão conta que o único jeito de desvendar essa história é com a ajuda de uma bruxa. Mas para dar aquela complicada básica, as bruxas e os lobisomens vivem em uma espécie de trégua. Uma trégua muito tensa, eles decididamente não são os melhores amigos. É que no universo em que se passa esse conto, os lobisomens se revelaram pro resto da humanidade e as bruxas acabaram ficando um pouco chateadas com essa atitude. É que no passado a Inquisição matou a maioria das bruxas lá da Europa e as bruxas que restaram acharam melhor ficar no anonimato, em segredo. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. Mas o Warren consegue a ajuda de uma bruxinha chamada Nadia, que é neta da grande bruxa da redondeza ali da região de Washington. Enquanto os dois vão investigar
investigando, Warren acaba descobrindo que mesmo uma bruxinha querida e simpática pode acabar ficando mais assustadora que uma matilha inteira de lobisomens. E a história vai seguindo e quando a gente menos espera, lá quase no final do conto ela dá uma virada daquelas de fazer a pessoa parar de ler e ficar um tempo olhando pro nada tentando assimilar o que acabou de acontecer. Eu vou inclusive dizer onde isso acontece, é no último parágrafo da página 427. Então quando você chegar ali na página 427, já fica ligado. A partir daí é uma paulada atrás da outra. E esse conto tem ainda um outro elemento que é muito bacana e que eu não lembro de ter lido em nenhum outro livro de ficção científica ou de fantasia. E eu achei ele bem legal justamente por causa disso. Infelizmente eu não vou poder contar o que é, porque senão eu vou estragar a surpresa, mas quando você chegar nesse conto você certamente vai saber do que eu tô falando. Esse foi o quinto conto que eu mais gostei, é claro que você pode acabar gostando de outros contos, e aí que tá toda a graça de um livro como esse que nos foi presenteado pelo grande George R.R. Martin. Bom, por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato, e se inscreve aqui no meu canal porque toda quinta-feira tem um vídeo novo. Eu vou deixar aqui em cima o link para outros vídeos meus para você assistir também, e se você já leu esse livro eu gostaria de saber quais foram os contos que você mais gostou. É só deixar o seu comentário aqui embaixo. E como eu sempre digo, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.